Bom dia, pessoal. Tudo bem? Mais uma sexta-feira, mais uma semana que está acabando. Bom dia a todos. Bom dia, Dr. Alain. Pessoal, o Dr. Alain é uma figura bem conhecida na cidade. Ele é especialista em direito imobiliário e tive várias oportunidades de tratar com ele a respeito desse assunto e eu tenho certeza que ele vai abrilhantar ainda mais hoje o nosso quadro, trazendo algumas respostas a respeito de cobrança de condomínios. Doutor Alain, o que forma a taxa condominial? Bom dia, Claudinei. Bom dia a todos. Essa pergunta é extremamente importante porque justamente a gente escuta pessoas falando sem conhecimento a respeito da taxa de condomínio e isso geram discussões às vezes desnecessárias. Basicamente, o que a gente costuma escutar muito nos condomínios? As pessoas repetem, o condomínio do vizinho tem academia e piscina e é mais barato que o nosso. E aí que está o erro. A taxa de condomínio não tem nenhuma relação sobre a qualidade do imóvel e aquilo que o imóvel oferece. A taxa de condomínio basicamente é o rateio de todas as despesas que o condomínio possui. Basicamente, normalmente os condomínios eles estabelecem duas formas de cobrança. Uma pouco usual, que é a forma da taxa fixa, onde você estabelece um valor fixo todos os meses com base numa estimativa de gasto anual, e aí a mais utilizada que é o rateio, onde basicamente soma-se todas as despesas do condomínio e divide pela quantidade de unidades. E é aí que está a análise de um condomínio barato ou caro, a quantidade de despesas que esse condomínio tem e, consequentemente, a quantidade de apartamentos para você dividir essa conta. Então, pessoal, basicamente é o seguinte: o que você paga da taxa de condomínio, o condomínio precisa daquele dinheiro para sobreviver. A cobrança de condomínio cai aí. Por quê? Por exemplo, tem condomínios hoje que nós temos 35%, 30% de inadimplência. Chega no final do mês, a conta não vai fechar. O que vai faltar? Vai faltar dinheiro para pagar água, para pagar luz. Doutor, quando que o condomínio já se torna inadimplente e como que a gente já pode começar a cobrança dele? Vamos lá, é importante a tua fala justamente porque o condomínio não possui fins lucrativos. Então, muita gente acha que o condomínio é uma empresa com caixa sem fim. Uhum. E, na verdade, o condomínio não tem fins lucrativos porque, como eu expliquei ainda há pouco, ele divide todas as despesas pelos moradores. Então, ele não tem uma margem de lucro, uma gordura. E aí vem a importância da cobrança da taxa de condomínio ser muito incisiva para o condomínio não sofrer com esse déficit de caixa. A partir do primeiro dia subsequente ao vencimento, o condomínio já pode iniciar a cobrança extrajudicial, porque é a partir daí que o condomínio já se torna inadimplente. A lei é muito clara com relação a isso, muitas vezes a pessoa fica brava de ser cobrada, mas ela pode sim ser cobrada um dia após o vencimento, porque é a partir daí que ela já se torna inadimplente e é a partir daí que ela já deve pagar os encargos de cobrança, encargos moratórios em relação a essa inadimplência. Pessoal, hoje em dia nós temos outros recursos também para trabalhar com a inadimplência do condomínio, como a contratação de uma garantidora, que é uma empresa que garante os recursos para o condomínio sobreviver aquele mês subsequente. Mas, em troca, eles têm que cobrar, né, para fazer a garantia. Qual que é a diferença da cobrança do condomínio para o condomínio e quando é terceirizada a garantidora? Vamos lá, vou começar a primeira explicação sobre como funciona a garantidora. Basicamente, o trabalho da garantidora é assegurar que o condomínio, normalmente um dia ou no máximo 2 dias após o vencimento, receba todo o valor referente ao rateio. O que é o rateio, gente? Todas as despesas que eu expliquei agora há pouco, dividido para todo mundo. Então, a garantidora, o que ela faz? Ela emite o boleto, manda para todo mundo e, independentemente se o condomínio pagou ou não, ela assegura o depósito daquele valor para o condomínio. Então, consequentemente, o condomínio nunca vai sofrer com o problema da inadimplência, porque, de forma garantida, ele vai ter aquele valor depositado na sua conta. Só que, evidentemente, ninguém faz nada de graça. E isso tem um custo. Então, nem sempre é vantajoso para um condomínio ter esse serviço, porque depende muito da quantidade de inadimplência que esse condomínio tem,
principalmente a inadimplência recorrente, que essa sim é preocupante. E aí a parte do condomínio. Como funciona a cobrança do condomínio? O condomínio ele pode julgar internamente necessário quando pode dar início à cobrança extrajudicial, de acordo com o seu fluxo de caixa e com a saúde financeira do condomínio, e a partir daí estabelecer um critério do prazo para cobrança extrajudicial, que, como eu disse, pode acontecer um dia após o vencimento, e depois o prazo para a cobrança judicial. Essa tem que ser analisada com certo carinho, por quê? Porque ela envolve um custo para o condomínio, custos processuais, às vezes custo com o advogado, então tem que ser analisado quando é vantajoso para o condomínio entrar com um processo judicial. Mas no final das contas, alguns casos acabam sendo como a última medida possível para o condomínio receber. Isso é muito importante, pessoal. Sempre que nós temos a análise de toda a inadimplência do condomínio, a gente leva em consideração também as condições da família. Por exemplo, o síndico ele tem conhecimento ali de como está. Se é uma pessoa que nunca atrasa, então a gente consegue ali esperar um pouquinho para judicializar. Agora tem pessoas que não pagam, né? Isso é evidente, a pessoa não paga, só vai pagar lá no judicial via acordo, enfim. Doutor, uma dúvida que todo mundo tem. Por exemplo, eu sou condômino de um certo condomínio aqui em Maringá e só tem esse imóvel no meu nome. Eu tenho risco de perder ele para a cobrança de inadimplência judicial? Olha só que interessante sua pergunta, porque esse é um dos mitos que a gente escuta no nosso dia de trabalho. A pessoa fala, eu não me importo de você entrar com processo porque eu não tenho nada no nome, a única coisa que eu tenho é o meu apartamento. E é aí que mora o perigo. A dívida de condomínio ela é vinculada ao imóvel e existe previsão legal expressa de que, independentemente se a pessoa tem um ou vários imóveis, ela não pode reivindicar que aquele bem é um bem de família. Então, esse bem, se ela não vir a pagar a dívida de condomínio, ele vai ser leiloado e ela vai perder o imóvel. É a mesma lógica que se aplica para a dívida de IPTU. Tá? A dívida ela é vinculada ao imóvel e aí, consequentemente, ela não pode ali alegar a questão da impenhorabilidade. Pessoal, isso é muito importante também, como está vinculado ao imóvel, quando você for comprar um imóvel, sempre peça a CND, que é a certidão negativa de débitos da unidade. Por quê? Está vinculado à unidade. Se você comprar e ela estiver lá com 40 mil reais de dívida de condomínio, a dívida é sua, porque você assumiu e ele segue junto com o imóvel, né, doutor? Perfeito, exatamente. Tem previsão legal expressa em relação a isso, então, para aqueles que gostam de se questionar, será que o que ele está falando é verdade ou não? O texto legal é muito claro. A pessoa que compra o imóvel, ela compra o imóvel com as dívidas. A mesma coisa se aplica para o IPTU. Então, é muito importante que antes de comprar um imóvel, você se certifique de que ele não tem nenhuma dívida de condomínio de IPTU. Pessoal, muito obrigado. Tenham todos um excelente final de semana. Doutor, obrigado pela visita e está sempre convidado ao retorno. Obrigado pelo convite. Bom final de semana a todos.